sobre as book redes em geral, produzir conteúdo sobre livros, né, todo esse mundinho literário. Bora conversar um pouquinho sobre isso. E se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e não me conhece, seja muito bem-vindo, eu sou a May. Eu falo sobre livros, música, filmes, cultura pop em geral, eu falo um pouquinho sobre tudo. E hoje eu decidi trazer esse vídeo aqui, por quê? Por causa que eu vi recentemente um vídeo da Carol Zaguete, né, que ela é uma booktuber, bookfluencer também. E era uma coisa que eu também já vinha pensando há um tempo, de ter um papinho franco aqui, aberto com você, sobre esse mundinho literário, sobre a minha experiência nesse mundinho literário, como é produzir conteúdo, meus receios, assim, minhas coisas que eu fico pensando no silêncio da noite. Então vim aqui abrir esse papo sincero com vocês. Então assim, esse vídeo vai ser meio que um desabafo, tá? Ele não vai ter um roteirinho bonitinho e tal, ele é só mais uma conversa mesmo, bem de boa. Então antes de a gente começar aqui, já deixa o like aqui embaixo, se gostou da vibe aqui, se já se identificou, se inscreve aqui no canal, tá? E comenta aqui embaixo alguma coisa aí que você pensa sobre as book redes, pode ser polêmico, pode não ser, enfim, comenta aqui embaixo e vamos começar. Bom, gente, o primeiro tópico que eu queria abordar aqui é simplesmente ressaca literária. Eu estou numa ressaca literária de meses, de bastante tempo. Faz, assim, muito tempo que eu não leio um livro, que eu não consigo terminar um livro. E não é por falta de tentativa, tá? Por causa que eu simplesmente comecei a tentar pegar vários livros. Inclusive, estou com uma publi no momento de um livro que tenho que ler. Estou na metade dele, estou conseguindo. Assim, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como isso prejudica em si, na vida, assim, do criador de conteúdo literário. Já não é de hoje que tem aquela discussão, assim, que, nossa, pra ser criador de conteúdo literário, você não necessariamente precisa falar sobre livros em si, não precisa necessariamente falar que a resenha de um livro, fazer e etc. E pior que na prática isso é verdade. Por causa que às vezes a gente só consegue reciclar, entre aspas, digamos assim, vários conteúdos diferentes, às vezes até conteúdos bem similares com o que a gente já fez antes, falando sobre livros que a gente já leu antes, que não necessariamente a gente tá lendo agora. Eu, inclusive, já fiz isso, né, gente? É bem comum, porque é pra gente manter ali a nossa rede girando, é pra gente continuar postando os vídeos, etc. Porque, querendo ou não, é a nossa fonte, assim, de trabalho pra maioria, né, alguns. Pra mim é, né, no caso. Então, por exemplo, aqueles vídeos, assim, de livros famosinhos do BookTok ou das book redes, se eu recomendo ou não, que não necessariamente precisam ser famosinhos muito atuais, até porque famosinhos, eles são uma coisa meio cíclica, assim, e eles vão ficando, então mesmo que os famosinhos sejam antigos, eles ainda são famosinhos. Então, assim, são tipos de vídeos que você consegue criar com livros que você já leu antes, e não necessariamente você precisa ler novos todos os dias pra ler. Dá pra fazer muito conteúdo também com série de adaptação de livros, isso também dá muito certo. E às vezes você pode simplesmente fazer vídeos de lista. Eu fazia muitos vídeos de lista, principalmente no início do meu TikTok, há uns aninhos atrás. Eu fazia, assim, livros com o tema tal. E não necessariamente eu precisava ler aqueles livros, eu precisava saber tudo sobre a história daquele livro, mas eu sabia que aquele livro tem aquele tema. Ou seja, não tem como estar errado. Nossa, mas você tá indicando um livro que você não leu. Tecnicamente sim, mas vamos lembrar que isso era no meu inicinho, eu não faço mais isso por óbvias razões. Eu vou indicar livros que eu gosto, não livros aleatórios. Mas no início eu fazia isso e mesmo assim as pessoas não tinham como saber se tinha lido ou não. Então eram conteúdos que davam um retorno bem legal, inclusive. Então assim, eu preciso ler livros todos os dias pra poder fazer conteúdo literário? Você não precisa. Você pode fazer sketches de humor sobre livros, vocês podem fazer povs de livro. Eu não sou muito de pop, mas muita gente faz. Ou você pode falar 1000 coisas do mesmo livro. Você pode, assim, nossa, pegar isso e espremer esse leite até não querer mais. Então assim, isso é uma coisa das book redes que realmente é verdade. Você não necessariamente precisa ler tanto assim pra produzir tanto conteúdo literário. É lógico que o que mais chama a atenção da audiência é o quê? Unboxing de livro, compras de livro, né? As leituras que eu vou fazer no mês, as leituras que eu fiz no mês. Mas aí eu vou para outro ponto, que é o da minha ressaca. Eu tô na minha ressaca há meses e meses e meses. Eu não consigo terminar um livro. E aí, o que eu faço? Sou criadora de conteúdo literário e eu não consigo ler. Foi aí que eu tive, né, essa ideia, que é o que eu tô botando em prática já faz um tempinho em todas as minhas redes sociais, que é expandir o nicho e não ficar só nos livros. Com certeza vocês já ouviram algum outro influenciador literário falando sobre isso, sobre expandir um pouco, não falar só sobre livros, por causa que, querendo ou não, o nicho literário no Brasil ainda é pequeno, mesmo que tenham muitos números que a gente acha, nossa, gigantesco, não é nem perto de outros nichos que a gente tem aqui, como maquiagem, enfim, várias outras coisas. Então, sim, é uma tendência muito boa que a gente procure expandir esse nicho. Então, por exemplo, eu no momento falo sobre livros, música, filmes, séries, coisas da cultura pop do momento. Por quê? Porque acaba que isso tudo meio que vai se interligando e vai criando ali um negócio legal. E aí eu não necessariamente preciso ler 500 livros por mês pra produzir só sobre livros. Então agora que eu tô de ressaca literária, eu não tô produzindo vídeos e conteúdo só sobre livros, eu tô falando sobre várias outras coisas. Eu faço react de música aqui no canal, eu mando alguns textinhos dos reacts daqui lá pro TikTok pra chamar gente. Eu falo sobre fanfics, que é uma coisa que, assim, eu sempre encontrei que quando eu estou de ressaca literária, a única coisa que eu consigo ler é fanfics.
E esse era um tipo de conteúdo que eu tinha um pouquinho de medo de produzir. Por quê? Por causa do tema das fanfics. Porque dependendo do fandom que você tá lendo aquela fanfic, dos personagens que você tá lendo naquela fanfic, pode ser mais atacado ou não. Eu tinha um receiozinho porque eu comecei a ler muita fanfic de Harry Potter. E a gente sabe como Harry Potter é super polêmico, é uma super potência, isso não dá pra negar, mas é super polêmico e é uma história que tem muitos erros, que tem muitas coisas bem ruins atreladas a elas, principalmente a autora. Então era um tipo de conteúdo que eu tinha muito receio de produzir, indicando fanfics, por causa que fanfics, elas têm, assim, uma reputação não muito boa no nicho literário, né, por causa que, às vezes, quando a gente entra nesse nicho literário, a gente fica se cobrando de ler os livros que são super, assim, importantes, ler, assim, um Machado de Assis, ler uma Carla Madeira, ler uma coisa, assim, super uau e super densa, quando não necessariamente é necessário que a gente leia isso, porque o início disso aqui era pra gente ler, se divertir e compartilhar leituras. Então, no final das contas, eu pensei, por que não eu compartilhar o que eu tô lendo? E o que eu tô lendo no momento são fanfics, sim, tudo bem, mas eu gosto de ler fanfics, é uma coisa que tá no meu dia a dia, é uma coisa que eu conseguiria manter essa constância de produzir esse conteúdo, de entregar pra vocês, porque é uma coisa que eu adoro fazer, é uma coisa que eu adoro ler e nunca para. Gente, sério, eu leio fanfics desde, assim, dos meus 12 anos de idade. Eu passei por vários fandoms diferentes, tá? Não foi sempre Harry Potter. Harry Potter é uma coisa nova, inclusive, não é uma coisa tão, assim, antiga, não. Eu passei por vários fandoms de fanfics, mas eu nunca parei de ler fanfics. Então, esse que é um negócio, é uma coisa que você consegue fazer girar. E muita gente me abraçou quando eu comecei a indicar fanfics. Isso me deixou, assim, bastante surpresa, mas bem feliz. Porque bastante gente abraçou essa ideia, gostou das indicações e fica pedindo mais. E tem um fandom bem ativo aqui no Brasil que eu não tava esperando. Então, assim, gente, basicamente isso aqui que eu tô dizendo é meio que um caos, assim, num lugar só, porque é um papo livre, solto. Mas, basicamente quer dizer que a gente que tá aqui do outro lado da telinha, eu, pelo menos, eu busco sempre trazer conteúdos diferentes, não ficar só numa coisa só, porque eu já fiz trabalhos que envolviam reacts, por exemplo, que eu não teria conseguido, que eu não teria feito se eu não tivesse saído um pouco dessa caixinha. E a gente tem medo de sair dessa caixinha. As pessoas que fazem conteúdos pra nichos, eu sinto que a gente tem esse medo de furar o nicho, de fazer um vídeo, nem que seja fora do nicho, porque você fica pensando, nossa, mas eu já tenho todos esses seguidores, todo esse pessoal aqui que tá me acompanhando, que eles querem ouvir sobre livros, e aí você chega lá e fala sobre moda. Nossa, eles não vão gostar, não foi pra isso que eles me seguiram. Mas, gente, é uma coisa de simplesmente seguir o seu coração, assim, sinceramente. Eu acho que é mais sobre seguir o seu coração e seguir o que você gosta, porque as pessoas sentem quando você tá sendo verdadeiro e você tá falando de uma coisa que você gosta, sabe? Eu sinto isso nesse retorno quando eu posto um vídeo que eu adorei fazer, ou um vídeo que, assim, que eu tava feliz falando sobre o assunto. Eu sinto que as pessoas sentem que eu tava feliz falando aquilo ali. Enfim, vamos fechar esse tópico. Fiquei aqui um pouco filosofando um pouquinho. Espero ter ajudado um pouco vocês em algum aspecto, não sei. É só um papo mesmo solto. E vamos para outro assunto que é um pouco polêmico, que é simplesmente a parte da BookRede que não fala sobre livros. O que isso quer dizer? Quero dizer sobre picuinhas internas de influenciadores literários, que muitas vezes se torna maior do que falar sobre livros em si, ou polêmicas na internet, ou coisas, enfim, que se tornam maiores ainda do que o assunto livros, mesmo que envolva livros em algum aspecto. Por exemplo, vou citar uma tretinha aí que foi bem grande há um tempinho atrás, que foi a tretinha da leitura dinâmica, né, que tava rolando ali, o pessoal falando, uma booktalker que não vou falar nomes, porém vocês sabem quem é, eu espero. Eu adoro ela, inclusive, adoro as duas, enfim. E aí ela falou que ela faz leitura dinâmica em alguns livros, e aí o pessoal começou, mas como assim? Mas você fala sobre livros na internet, você influencia pessoas a lerem livros e você tá fazendo leitura dinâmica, você não tá lendo o livro inteiro. E isso virou uma grande, assim, uma grande coisa, uma grande briga. E aí isso já se juntou com outro influenciador, outro negócio, e todo mundo querendo dar pitaco. Então vocês percebem que tem coisas, geralmente, nossa, muito seguido, que não necessariamente são sobre, assim, gostei desse livro sim ou não, mas sim sobre aspectos que envolvem a característica, a personalidade leitora. Então, por exemplo, tinha muito tempo atrás, né, isso já é uma coisa antiga, de quebrar a lombada do livro ou não, marcar o livro com marca-texto ou não. Esse tipo de coisa, sabe, que não necessariamente é sobre ler e sobre a história do livro que você tá lendo, mas sobre um aspecto físico do livro ou um aspecto do leitor em si, uma característica do leitor. E isso, gente,
dá muita view. Vocês não têm ideia de quantas pessoas adoram fazer isso. Eu lembro que os meus vídeos, por exemplo, eu tinha um quadro antes que eu fazia, agora eu não tô fazendo muito porque não apareceu brigas tão gigantescas assim, mas eu pegava conflitos e coisas e tretas do BookTok e das bookredes de fora do Brasil, né, não fazia nada de aqui de dentro, e aí eu contava toda a história, né, e gente, esses vídeos davam muito certo, porque o pessoal tava querendo saber, querendo se informar, querendo entender dessa treta, dessa fofoca, entendeu? Então, assim, são coisas que, ao mesmo tempo que a gente fica, nossa, muito chato isso, ninguém aguenta mais essas brigas, essas coisas, ainda assim beneficia, entre aspas, alguns. E aí vem outra coisa que envolve essa picuinha, assim, entre influenciadores literários, que é uma coisa que não tem resposta, simplesmente não tem solução, mas todo mundo quer falar sobre, então eu também vou falar o que eu penso sobre, que é essa ideia que você tem que ler 30 livros por mês pra, assim, fazer um vídeo falando de todos os livros que você leu no mês, e fazer unboxing 2 vezes por semana, e aí vira uma competição, e, gente, não precisava. Eu sinto que muita gente aqui dos bookredes, a gente se coloca uma pressão muito grande de ler muitos livros. E eu larguei isso um pouco de mão, sabe? Eu comecei a pensar que, na verdade, isso nem é tão importante assim. Porque, assim, na pandemia, eu, por exemplo, eu lia muitos livros no mês. Eu lia 10 livros no mês, 15 livros no mês. Era absurdo, assim, porque eu não tava fazendo nada, né? Só que agora, estamos no mundo real de novo. Voltamos à Terra. E eu não sou só livros. Eu não sou uma pessoa que só lê livros. Essa não é só a minha personalidade única. Eu sou uma pessoa múltipla, assim como todo mundo é. Então eu tenho outras coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de assistir lives no meu tempo livre. Eu gosto de jogar algum joguinho aleatório no meu celular só pra desopilar um pouco. Eu faço faculdade. Eu tenho 1000 trabalhos por semana, que é, meu Deus. Ainda por cima, não é só ler o livro, porque ler o livro é fácil, entre aspas. Eu ainda tenho que gravar um vídeo sobre, gravar um roteiro sobre, levar pra todas as plataformas, estar presente no Instagram, estar presente no YouTube, estar presente no TikTok, estar presente no Twitter, no falecido Twitter, e agora não é mais Twitter, no Blue Sky, me sigam no Blue Sky. A gente tá tendo que ser uma criatura onipotente, onipresente em todos os lugares, em todas as redes sociais, então não é só ler o livro, é muito mais do que só ler um livro. E ainda por cima vem todas essas pressões de ter que ler tantos livros por mês, ter que bater a meta de leitura do ano, de ter isso, ter aquilo, de ter que ler os livros famosinhos, de ter que estar numa parceria com uma editora, que isso é outra coisa que, gente, eu acho furada. Parceria com a editora, eu só entrei uma vez e eu não quis nunca mais. Porque é bem real aquela coisa assim que eles acham que a gente paga o aluguel com livros. Porque, gente, é simplesmente assim, tá? É real isso. Eles te mandam um e-mail e falam assim: oh, você gostaria de ganhar esse livro aqui? Nós vamos te enviar esse livro, seria muito do seu perfil. Aí você pensa assim: nossa, que legal, eu adoraria ter esse livro, pode mandar sim. Só que aí você continua lendo o e-mail e eles falam o seguinte: ah, mas só pra falar, pra eu te mandar esse livro, você vai ter que fazer 2 TikToks, 3 vídeos no YouTube, 4 Reels, tem que fazer 5 stories seguidos por semana, tá? E aí você fica pensando: minha gata, e o valorzinho, né, na minha conta? Porque, querendo ou não, a gente tá produzindo conteúdo de graça sobre um livro que eles estão pedindo pra produzir. Porque, assim, não é um livro que eu escolho, que eu vou lá na minha prateleira e falo: ah, eu quero ler Percy Jackson esse mês, eu vou falar sobre esse livro porque eu gosto desse livro, que eu vou ler esse livro. Não, ele tá te falando: leia o meu livro, que você nem tá sabendo muito a respeito, é uma fantasia, ele dá umas tropes. Leia esse livro aqui meu lançamento, e trabalhe. E produza conteúdo sobre ele e faça eu pagar as minhas contas. No caso, a editora, né? Então, assim, gente, são muitas coisas que estão nesse meio literário que eu sinto que a gente precisava mudar. Mas aí vem outro negócio que é simplesmente assim, o estilo de cada um. Tem muita gente que tem um estilo que realmente lê muito por mês. Isso não é culpa de ninguém, não tô falando que quem lê muito por mês não deveria, não é isso. E cada um tem o seu estilo, cada um vai acabar produzindo conteúdo do seu jeito, agindo do seu jeito, fazendo parceria ou não. E isso é de cada um. Mas eu acho que a gente devia desopilar um pouco dessa cultura capitalista, realmente capitalista, dos mundinhos das bookredes. Por causa que é quantos livros você lê no mês, é quais livros você lê no mês, se são eles famosinhos. E toda essa pressão em cima de criadores de conteúdo literário, eu vejo várias pessoas, tá? Várias que estão nesse meio, colegas meus, que às vezes ficam nessa ressaca literária, ficam se cobrando muito e ficam achando que, nossa, não consigo produzir mais conteúdo de nada porque eu não consigo ler, então eu vou parar totalmente até eu conseguir voltar a ler, ou ficam se sentindo um pouco mal a respeito disso, porque realmente se o nosso trabalho é ler livros e falar sobre eles na internet,
quando a gente não tá lendo livros, a gente faz o quê? Então, gente, é por isso que eu comecei a migrar o meu conteúdo e comecei a fazer outras coisas que eu gosto, pra mostrar que eu não sou só livros, eu não tô aqui só pra falar sobre livros, eu tô aqui pra falar de um pouquinho de tudo. E eu não me sinto mal por não estar lendo, sinceramente. Eu tô lendo aquele livro que eu falei antes pra uma publicidade, leio com todo o carinho do mundo, obviamente. Mas assim, tirando isso, tirando assim pra trabalhos, eu não fico assim frustrada comigo mesma. Eu já não me cobro mais a respeito de ler muitos livros por mês, porque, de novo, as pessoas sentem quando você tá sendo verdadeira. E eu tentei pegar vários livros e eu não consegui, mas eu sei que eventualmente eu vou pegar um livro que eu vou adorar e eu vou ler ele assim muito rápido e eu vou voltar a falar sobre livros do jeito que eu falava antes. E uma coisa não vai excluir a outra, só porque eu tô produzindo conteúdo de outras coisas não significa que eu nunca mais vou voltar pra livros, porque livros é o meu centro. Então, assim, gente, pra resumir, isso aqui foi um papo aleatório, assim, que tava na minha cabeça, falando um pouquinho sobre o que eu tô passando no momento, sobre essa minha ressaca, falando um pouco sobre, né, as book redes e como é difícil estar nesse ambiente, que muitas vezes é meio hipócrita e que muitas vezes é meio estranho, assim, né, bem elitista, inclusive, e bem capitalista, né, que a gente sabe. Então, assim, só um papinho aqui pra conversar com vocês sobre isso, porque eu acho muito importante eu ser sincera aqui e falar com vocês, porque eu quero falar com vocês aqui, esses vídeos no YouTube são mais pra isso, pra eu realmente ter uma conversa de verdade com vocês, né, e não ter aqueles vídeos tão curtinhos lá na outra rede, dos vídeos curtos. Então, gente, é basicamente isso, assim, esse foi um vídeo mais de desabafo mesmo, uma coisa falando um pouquinho sobre as book redes, falando do lado das book redes que vocês não enxergam. Enfim, e é bem difícil, assim, é bem complicado estar nesse meio, mas eu também gosto muito, eu gosto muito de estar aqui e conhecer todas as pessoas que eu conheci, que produzem conteúdo sobre livros, eu gosto muito de interagir, de estar lá e ver e comemorar junto todas as conquistas das pessoas, porque foi realmente uma coisa que, assim, mudou minha perspectiva de vida, assim, produzir conteúdo pra internet é realmente surreal, assim, realmente você não tá preparado, você não está preparado. Às vezes nem eu me sinto preparada, então a gente só vai indo, né, no caminho da vida. Mas enfim, só queria ter esse papinho aqui porque eu virei uma pessoa que eu não tô tão preocupada assim em ler 500 livros no mês, eu não tô tão preocupada assim com a minha ressaca e eu também não vou ficar me forçando a produzir conteúdos literários que eu sei que não vão me satisfazer. Então eu só queria ter esse papinho com vocês, falar um pouco sobre isso, botar pra fora, né, expor aqui como eu, uma criadora de conteúdo literário, né, que comecei a fazer conteúdo literário, principalmente pra outra rede, né, do TikTok, como eu me sinto sobre isso, todo esse meio, sobre todo esse negócio. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouquinho longo esse vídeo, ficou um pouquinho longo. Mas é porque eu me empolguei aqui, são várias coisas muito importantes de se falar. Eu espero que você tenha escutado isso, tenha levado pro seu coração pelo menos alguma coisinha. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo, vamos conversar. Tem alguma coisinha que eu falei aqui que, né, fez uma observação aí, que você pensou melhor? Comenta aqui embaixo, bora conversar sobre isso. Porque, assim, são assuntos muito interessantes pra falar sobre as book redes, debater sobre isso. Porque é um nicho grande, mas não tão grande quanto ele poderia ser. E às vezes a gente coloca amarras em nós mesmos e a gente meio que se fecha nesse nicho e a gente poderia estar florescendo muito mais se a gente se unisse e fosse todo mundo junto e feliz e animado. Mas isso não acontece, obviamente, né? Não, isso só nos nossos sonhos. Então, assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aqui embaixo se você não deixou antes, tá? Tô de olho. Se inscreve aqui no canal se você gostou da vibe aqui dos papinhos. Não esquece de comentar. Liga as notificações aqui do canal pra não perder mais nenhum vídeo. E me segue aqui embaixo nas minhas redes sociais. Com todas as linkadas aqui embaixo na descrição pra vocês me seguirem lá, pra gente conversar em outras redes, interagir. Eu tô em todos os lugares, gente. Eu tô onipresente. Então me sigam lá em todas elas pra gente conversar, pra gente interagir, porque eu acho muito legal, eu gosto muito dessa interação com vocês. E, enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!